com muita satisfação que estamos mais uma vez aqui para dar início na metade, né, do capítulo 2 da preleção de Eusébio, que no início desse capítulo, né, ele nos falou da trajetória da humanidade dentro do espiritualismo, né, se referindo a vários, né, emissários crísticos que estiveram aqui no planeta trazendo, né, toda aquela religiosidade, né, até a chegada do Cristo Jesus. Então foi uma caminhada percorrida, né, pela humanidade. Também nos falou das doenças que houveram nessa época, né, várias doenças. E eu vou pegar um pedacinho onde nós encerramos, dizendo assim: displicentes e recalcitrantes, esquivavam-se a todas as oportunidades de acender a própria lâmpada. Aborreciam os atritos da luta, elegeram o gozo corporal como objetivo supremo de seus propósitos na terra, e quando a morte lhes cerrou as pálpebras saciadas, passaram a conhecer uma noite mais longa e mais densa, referta de angústias e de pavores. É assim que caminha a humanidade, né, meus amados? Então, nesse momento que nós estamos atravessando, a gente tem que pensar um pouquinho, né, o porquê dessa situação toda, da pandemia, de nós estarmos fazendo isolamento social, né? É uma grande oportunidade a gente rever, né? E junto com essa leitura, a gente lendo toda essa trajetória nossa, né? Porque aqui ele fala de nós. Não são espíritos estranhos, somos nós mesmos, né? Que estivemos todo esse tempo junto com esses espíritos que vieram nos lembrando de como, da nossa moral, como a gente tem que se melhorar, né? Então nós vamos ler mais um trecho agora. Vamos lá. Nesse momento, Eusébio interrompeu-se por mais de um minuto, como a recordar cenas comovedoras que as imagens de seu verbo evocavam, demonstrando certa vacuidade no olhar. Ele ficou pensativo, né? Lembrando tudo aquilo que ele tinha colocado para todos nós, né? Que era uma turba que estava lá. Quem sabe, alguns de nós também, né? Já estava nesse meio caminho, com essas lembranças das tarefas que a gente tinha que assumir, né? Por isso a lembrança de toda essa trajetória, a trajetória dele, da humanidade, né? Aí André Luiz fala: notei a ansiedade com que a Assembleia aguardava o retorno de sua palavra. Damas sensibilizadas reslumbravam forte impressão nas fisionomias transfiguradas. E todos nós, ante a exposição leal e comovente, nos mantínhamos quietos e aturdidos. Dá para ficar aturdido realmente com toda a colocação de Eusébio, né? Decorridos longos segundos, o orador prosseguiu com inflexão enérgica e patriarcal. Procurais conosco a precisa orientação para os trabalhos que vos tangem presentemente na crosta da terra. Seduzidos pela claridade da esfera superior, fascinados pelas primeiras noções do amor universal, desejais a graça da cooperação na sementeira do porvir. Reclamai asas para os surtos sublimes. Tende mira coadjuvar no esforço de elevação. Olha só, porque essa assembleia, as pessoas estavam sendo convocadas para trabalhos espirituais. Então ele está alertando, né? Indubitavelmente, a intenção não pode ser mais nobre. É, entretanto, indispensável considereis a vossa necessidade de integração no dever de cada dia. Impossível é progredir no século sem atender às obrigações da hora. Torna-se imprescindível, na atualidade, recompor as energias, reajustar as aspirações e santificar os desejos. Olha só que alerta! Santificar os nossos desejos, porque exatamente foram as nossas paixões do passado, né? A falta de consciência que colocou muitos de nós nos erros, né? Mesmo muitos de nós que assumiram certas atividades e ao longo da sua vida terrena se desviaram, né? Exatamente por questões
materiais. Então é isso aqui, né? E aí continua. Não basta crer na imortalidade da alma. Inadiável é a iluminação de nós mesmos, a fim de que sejamos claridade sublime. Não basta para o arrojado cometimento da redenção o simples reconhecimento da sobrevivência da alma e do intercâmbio entre os dois mundos. Os levianos e os maus, os ignorantes e os estultos podem corresponder-se igualmente à distância de país a país. Antes de mais nada, importa elevar o coração, romper as muralhas que nos encerram na sombra, esquecer as ilusões da posse, dilacerar os véus espessos da vaidade, abster-se do letal licor do personalismo aviltante, para que os clarões do monte refuljam no fundo dos vales, a fim de que o sol eterno de Deus dissipe as transitórias trevas humanas. Exatamente. Nós temos que abrir o nosso coração para repensar essa caminhada, né? E ele aqui está sendo bem claro, dilacerar os véus da vaidade. E aqui também ele coloca muito bem do personalismo, né? Nós temos que sempre nos perguntar a que estamos apegados, né? O que está nos mantendo, muitas vezes, nesse apego. É uma questão de muita reflexão isso aqui. Vanguardeiros da fé viva, que o desejar ser doravante no mundo, não obstante os percalços que se nos defrontam. Exige-se de vós a cabal demonstração de estardes certos da espiritualidade divina. Isso aqui nós temos que concretizar dentro de cada um de nós, né? Essa questão da espiritualidade divina. Porque a trajetória nossa é toda essa, né, meus amados? Então a gente tem que, muitas vezes, parar um pouquinho como espírito reencarnado que nós somos e nos questionar como é que está essa trajetória, né? Como é que está essa caminhada nossa, né? Vamos lá, ele continua. O plano superior não se interessa pela incorporação de devotos famintos de um paraíso beatífico. Admitireis, porventura, vossa permanência na crosta planetária sem finalidades específicas? É verdade. Ninguém veio a passeio. Cada um que reencarna nesse planeta é trazendo um compromisso. Um compromisso, muitos assumidos com a nossa mediunidade, muitos assumidos com qualquer religião, não importa, né? Mas há uma coisa que a gente assume na espiritualidade que nós temos que cumprir. Se a erva tenra deve produzir consoante objetivos superiores, que dizer da magnífica inteligência do homem encarnado? Não nos falta, né, inteligência. Isso aí. Que não há que esperar da razão iluminada pela fé. Receberíamos tão sagrados depósitos de conhecimento edificante para um sacrifício por nada? Teríamos o aljovar de tais bênçãos para fortalecer o propósito egoístico de alcançar o céu sem escalas preparatórias, sem atividades purificadoras? Pois é, meus amados. Aquela questão de a gente galgar uma coisa e procurar alguém que nos salve, isso não existe, né? A nossa salvação se dará nessa consciência da caminhada, nessa consciência de nós trabalharmos a nossa intimidade com o Criador, né? Porque a caminhada é longa, os degraus da evolução não são brincadeira. E nós pretendemos galgar todos eles, né? E aí com muito esforço, com muita força de vontade, tirando, né, o egoísmo do nosso coração, muitas vezes nos renunciando a certas coisas, né, que estão nos impedindo de começar essa caminhada. E ele aqui está orientando essa turminha para novos trabalhos, né? Vamos lá. Nossa meta, meus amigos, não se compadece com o exclusivismo egolatra. A porta divina não se abre a espíritos que se não divinizam pelo trabalho incessante da cooperação com o Pai Altíssimo. É o solo do planeta a que vos pretendeis provisoriamente. Representa o abençoado círculo de colaboração que o Senhor vos convia.
confia. Recolhei o orvalho celeste no escrínio do coração sedento de paz. Contemplai as estrelas que nos acenam de longe, como sublimes ápices da divindade. Todavia, não ouvireis o campo de lutas presentes. A luta é grande. E se a gente vai abraçar essa caminhada, temos que pensar muito nisso. O espiritualismo, nos tempos modernos, não pode restringir Deus entre as paredes de um templo da terra, porque a nossa missão essencial é a de converter toda a terra no templo augusto de Deus. Vejam só. Não adianta ficar preso dentro de um templo, orando o tempo todo. Não. Nós temos o quê? Que exemplificar aquela religião que abraçamos. Nós somos exemplos vivos, né? E temos que ser postes para iluminar a caminhada de muitas pessoas. Muitas vezes no silêncio, mas sempre exemplificando. É essa a trajetória, né? É essa a trajetória do espiritualismo. Vamos continuar, né, com a explanação dele. Para a nossa vanguarda de obreiros decididos e valorosos, passou a fase da experimentação fútil, de investigações desordenadas, de raciocínios periféricos. Vivemos a estruturação de sentimentos novos, argamassando as colunas do mundo vindouro, com a luz acesa em nosso campo íntimo. Natural é que os aprendizes recém-chegados experimentem, examinem, operem sondagens e evoquem teorias brilhantes, em que as hipóteses concorram ao lado da exibição personalista. Compreensiva e razoável, toda escola caracteriza-se pelos diversos cursos que lhe formam os quadros e as disciplinas. Não nos dirigimos aqui, porém, aos que ainda sonham na clausura do eu, enredados nos mil obstáculos da fantasia que lhes cristaliza as impressões. Falamos a vós outros que sentis a sede de universalismo, anônimos companheiros da humanidade que se esforça por emergir das trevas para a luz. Como aceitardes a estagnação como princípio e a felicidade exclusivista como fim? Bem colocado isso, né? É muito diferente. E agora, olha, esses livros foram escritos há mais de 70 anos. Nós estamos em outra época agora, que nós temos que ter muito mais atenção nas coisas. Por isso, tudo isso acontecendo. É um momento de transição da Terra, né? E isso aqui foi feito exatamente para essa caminhada de 70 anos até agora, né? Isso aqui ele está alertando a necessidade da fé raciocinada, né? De a gente ter entendimento do que a gente está abraçando. Vejam só que coisa bem linda. Alimentemos a esperança renovadora. Não invoqueis Jesus para justificar anseios de repouso em débito. Ele não atingiu as culminâncias da ressurreição sem subir ao Calvário, e as suas lições referem-se à fé que transporta montanhas. Vejam só. Ele não veio em vão, né? Ele veio nos mostrar uma caminhada. Ele veio nos mostrar exatamente o reino de Deus. E esse reino é conquista de cada um de nós, né? Então vejam só. Ele não veio em vão, nosso mestre amado. As suas lições estão aí vivas, modernas, para todo momento nós buscarmos, para começar, né, a ter mais compromisso com esse evangelho. Vamos lá. Não reclamemos, pois, ingresso em mundos felizes, antes de melhorar o nosso próprio mundo. Esquecei o velho erro de que a morte do corpo constitui milagrosa imersão da alma no rio do encantamento. Rendamos culto à vida permanente, à justiça perfeita e adaptemo-nos à lei que nos apreciará o mérito sempre de conformidade com as nossas próprias obras. Então vejam, né? O que é isso, né? Cada um segundo as suas obras, né? Então é isso aí, como espíritos imortais que somos. É um compromisso. Nós não estamos aqui a passeio. Nós viemos ajudar também, colaborar
com a criação. Olha só o compromisso de cada um de nós, né? Vamos lá. Nosso ministério é de iluminação e de eternidade. É isso aí, o espírito imortal. O governo universal não circunscreveu as atividades à guarda de altares perecíveis. Não fomos convocados a velar no círculo particular de uma interpretação exclusivista, senão a cooperar na libertação do espírito encarnado, abrindo horizontes mais claros à razão humana, refazendo o edifício da fé redentora que as religiões literalistas esqueceram. Exatamente. E nos faz reportar lá nos obreiros, né? Alguns espíritos até com dificuldade de desencarnar, ainda agarrado, né, naquelas concepções antigas de uma fé que no fim não foi satisfeita nem para a hora do desencarne. Então é a razão trabalhando, né? Vamos ver. Somos imensos da onda evolucionista, sopros imensos da onda evolucionista a vários ambientes da Terra. Todos os dias ruem princípios convencionais, mantidos a título de invioláveis durante séculos. A mente humana, perplexa, é compelida a transições angustiosas. A subversão de valores, a experiência social e o progresso acelerado de seleção pelo sofrimento coletivo perturbam os tímidos e os invigilantes que representam esmagadora maioria em toda parte. Como atender a esses milhões de necessitados espirituais se não receberdes a responsabilidade de socorro fraterno? Por isso, né, a atenção que temos que ter nessa caminhada. Como sanar a loucura incipiente se não vos transformardes em imãs que mantêm o equilíbrio? Sabemos que a harmonia interior não é artigo de oferta e procura nos mercados e terrestres, mas a aquisição espiritual só acessível no templo do Espírito. Então, aqui está bem claro dizendo que são as conquistas de cada um de nós. E esse momento que nós estamos afastados dos nossos templos físicos, né? Onde tantos nós trabalhamos, vamos lá, quase que diariamente, é esse momento. Nós estamos agora trabalhando o nosso templo interior, né? Esse é o momento de nós olhar para dentro de nós e também ver o que a religiosidade cooperou com o nosso crescimento. É um momento de perguntarmos, né, para nós mesmos, né, o que foi, né, por que, né, agora esse momento tão forte de estarmos reclusos, é exatamente para isso. É para colocar em pauta tudo aquilo que aprendemos nos templos, né? Então agora fazer de nós mesmos um templo. Como ele diz assim, só acessível no templo do Espírito. Então lá dentro de cada um de nós. Faz mistério, pois, acendamos o coração em amor fraternal à frente do serviço. Não bastará em nossas realizações a crença que espera, indispensável o amor que confia e atende, transforma e eleva como o vaso legítimo da sabedoria divina. E é só o amor mesmo, né, meus amados? É só o amor que vai nos levar a certas conquistas espirituais. O amor verdadeiro, aquele amor que o Cristo exemplificou para cada um de nós, né? Sejamos instrumentos do bem acima de expectantes da graça. A tarefa demanda coragem e suprema devoção a Deus, sem que nos convertamos em luz no círculo em que estivermos. Em vão acometeremos a sombra aos nossos próprios pés. E no prosseguimento da ação que nos compete, não nos esqueçamos de que a evangelização das relações entre as esferas visíveis e invisíveis é dever tão natural e tão inadianável da tarefa quanto a evangelização das pessoas. É isso aí, é o momento de nos evangelizarmos. É o momento de trazermos o evangelho para dentro dos nossos corações, né? E começar a exemplificar, né? Até que ponto nós estamos evangelizados mesmos, né?
Então aqui ele coloca: não busqueis o maravilhoso, a sede do milagre pode viciar-se e perder-vos. Olha só, a sede do milagre. Não buscamos milagre, porque a gente sabe que o milagre não existe, né? Tudo é conquista de cada um de nós. Então isso aí é busca, né? Só existe um milagre, que é o milagre da vida, né? O resto é conquistas nossas. Vinculai-vos pela oração e pelo trabalho construtivo aos planos superiores, e a estes vos proporcionarão contatos com os armazéns divinos que supre a cada um de nós segundo a justa necessidade. Veja só, é cada um diante da sua necessidade. As ordenações que vos ajujam na paisagem terrena, por mais áspera ou desagradáveis, representam a vontade suprema. Olha só. As ordenações que vos ajujam na paisagem terrena, por mais ásperas ou desagradáveis, representam a vontade suprema. Então, nesse momento, o que será, né, que a espiritualidade divina, suprema, está dizendo para nós? A gente tem que questionar isso aí, né? Vejam bem. Não galguei os obstáculos, nem tendeis contorná-los pela fuga deliberada. Vencei-os, utilizando a vontade e a perseverança, ensejando o crescimento aos vossos próprios valores. Cuidar em não transitar sem a devida prudência nos caminhos da carne, em que muita vez imitais a mariposa estovada. Atendei às exigências de cada dia, rejubilando-vos por satisfazer as tarefas mínimas. Então isso aqui está bem no momento de hoje, né? Nós não podemos transitar sem a devida prudência do que nós estamos vivenciando. É um momento de ter muita prudência, tanto com o nosso corpo como com o nosso espírito nesse momento, né? Não entendeis o voo sem haver aprendido a marcha. Sobretudo, não indagueis de direitos prováveis que vos caberiam no banquete divino, antes de liquidar os compromissos humanos. É verdade. Impossível o título de anjos sem serdes antes criaturas ponderadas. Então, o que ele está dizendo aqui? Que só nós chegaremos lá, né? Na espiritualidade como anjos, depois de, né, galgarmos muitas coisas, né? E a ponderação acima de tudo. O pensamento firme, né, meus amados? Sempre fazendo aquela pergunta, como é que eu estou, né? Ou então, Senhor, o que queres que eu faça? Porque é esse o momento, né, das indagações, é isso aí. Soberanas e indefectíveis leis nos preside aos destinos. Somos conhecidos e examinados em toda parte. As facilidades concedidas aos espíritos santificados, que admiramos, são prodigalizadas a nós, por Deus em todos os lugares. O aproveitamento, porém, é obra nossa. As máquinas terrestres podem alçar-vos o corpo físico a consideráveis alturas, mas o voo espiritual, com que vos libertareis da animalidade, jamais o desferireis sem asas próprias. Então é cada um que vai construir as suas asas, né? A asa da moralidade e a asa do intelecto, né? Essas duas asas têm que estar pesando a mesma coisa na balança da vida, né, meus amados? A consolação e a amizade de benfeitores encarnados e desencarnados enriquecer-vos-á de conforto, quais suaves e abençoadas flores da alma. Entretanto, fenecerão como as rosas de um dia, se não fertilizardes o coração com a fé e o entendimento, com a esperança inquebrantável e o amor imortal. Sublimes adubos que lhes propiciam o desenvolvimento no terreno de vosso esforço sem tréguas. Olha só que coisa bem interessante. Sublimes adubos que lhes propiciam desenvolvimento no terreno do vosso esforço sem tréguas. Porque assim, né? A espiritualidade,
vai nos ajudar, nos amparar conforme a nossa boa vontade no trabalho. Quando eles percebem que a gente tem a boa vontade, eles nos dão a mão. Quando eles percebem que a gente está ligado no trabalho, no esforço constante, é isso aí, né? Não cobiceis o repouso das mãos e dos pés, antes de abrigar semelhante propósito, procurai a paz interior na suprema tranquilidade da consciência. Abandonai a ilusão, antes que a ilusão vos abandone. Então vejam só, a ilusão da carne, né? Das coisas fáceis, da porta larga, isso tudo aqui, né? A gente pode fazer um apanhado e ter um pensamento, que é bem isso aí, né? Não adianta a gente querer ficar na zona de conforto, porque a zona de conforto não vai nos levar a nada. Exatamente, é isso aí que ele está falando. Empolgando a chefia da própria existência, deixai plantado o bem na esteira de vossos passos. É isso aí. Somente os servos que trabalham gravam no tempo os marcos da evolução. Só os que se banham no suor da responsabilidade conseguem cunhar novas formas de vida e de ideal renovador. Os demais, chamem-se monarcas ou príncipes, ministros ou legisladores, sacerdotes ou generais, entregues à ociosidade. Classificam-se na ordem dos sugadores da terra. Não chegam a assinalar sua permanência provisória na crosta do planeta. Adejam como insetos multicores, tornando a poeira de que se alçaram por alguns minutos. Exatamente. É isso aí. Nós precisamos ser servos, e não príncipes nem reis, né? Para ter essa consciência. Regressando, pois, ao corpo da carne, valei-vos da luz para a edificação necessárias. Participemos do glorioso Espírito do Cristo. Convertamo-nos em claridade redentora. É isso aí. E ele dizia, o Cristo, né? Tudo que eu faço, vós podeis fazer e muito mais. Então a gente não pode achar que não tem condições. Todos nós temos, né? O desequilíbrio generalizado e crescente invade os departamentos da mente humana. Combatem-se desesperadamente as nações e as ideologias, os sistemas e os princípios. Estabelecida a trégua nas lutas internacionais, surgem deploráveis guerras civis, armando irmãos contra irmãos. A indisciplina fomenta greves, e a ânsia de libertação perturba o domicílio dos povos. Guerreiam-se as esferas de ação entre si, encarnados e desencarnados, de tendências inferiores, colidem ferozmente aos milhões. Inúmeros lares transformam-se em ambientes de inconformação e desarmonia. Duela o homem consigo mesmo no atual processo acelerado da transição. Equilibrai-vos, pois, na edificação necessária, convictos que é impossível confundir a lei ou trair-lhe os ditames universais. Perorando, Eusébio proferiu bela e sentida prece, invocando as bênçãos divinas para a Assembleia. Sublime manifestações de luz fizeram-se então sentir-se sobre nós. Encerrados os trabalhos, os companheiros ainda presos ao círculo carnal começaram a retirar-se em respeitoso silêncio. Calderaro conduziu-me à presença do instrutor e apresentou-me. O alto dirigente recebeu-me com afabilidade e doçura, cumulando-me de palavras de incentivo. Precisávamos servir, explicou ele, encarecendo as necessidades de assistência espiritual amontoadas em toda parte, reclamando cooperadores abnegados e fiéis. Quando Calderaro se referiu aos meus projetos, mostrou-me Eusébio paternal e sorriso. E expondo nas providências diversas a tomar, recomendou-me nos puséssemos em contato com um grupo socorrista a que o assistente emprestava ativa colaboração. Logo após, ao retirar-se, ladeado pelos assessores que lhe compunham a comitiva, o nobre mentor confortou-me bondoso. Ser feliz. Dirigindo a Calderaro o expressivo olhar, acrescentou. Dado ensejo, conduziu-o ao serviço de assistência às cavernas.
Tomado de curiosidade, agradeci, sensibilizado e dispus-me a esperar. Muito lindo esse capítulo 2, de grande ensinamento para todos nós. Um trabalho edificante, né, que se fez presente nessa trajetória de André Luiz, nos trazendo elucidações, e nesse momento nós, né, que estamos atravessando tantas coisas diferentes, né, que fazem parte da transição planetária, que tenhamos muita fé, muita força naquilo que abraçamos, meus amados. Não importa qual é a religião, mas que tenhamos muita fé, muita coragem, e nós espíritas, principalmente, amparados pelo Cristo. Muito obrigada por esse momento. Curtam os nossos trabalhos, inscrevam-se, né? Divulguem os nossos trabalhos e visitem o nosso site, né? www.gefx.com.br. Até lá, no próximo estudo do capítulo 3.